Eu bato muito numa tecla, tchau, não sei se você concorda comigo, o nosso Código Penal é muito antigo. E eu repito isso mais uma vez. E além disso... Da brecha. Não, além de brecha, a punição é muito pequena. Tá lá no jornal, saiu no jornal uma coisa linda, maravilhosa, que é? 4 policiais que foram envolvidos numa situação de matar não sei quantas pessoas, ficaram 1.100 e tantos anos na cadeia. Mas nunca fica, não é só máximo... Então, mas quem faz essa manchete, e aí eu critico um pouco o jornalista, isso dá à população uma sensação de segurança, a justiça está sendo feita. Mas será que a população não sabe que não pode ficar mais de 30 anos? Não sabe por quê? Não vai ficar 1000 anos, não vai ficar nem 300 anos, nem 400. Não, vai ficar 30 no máximo. Então... 30 no máximo. E se tiver bom comportamento, é um quinto ou um sexto. Então, se o cara fez a maior M da vida dele, o que vai acontecer? Vai ficar 6 anos. 6 anos, olha lá. 6 anos, você cumpre muito. Você não vê os assassinos aí dessa menina lá em São Paulo, né? Sim. Da Bela... Nardoni. Sim. Até a Richthofen também. Então, esses crimes ainda são mais chocantes. E esse eu quero tocar ainda mais nesse assunto. Por quê? São muito chocantes porque a casa deles parece com a sua. Parece com a minha. A garagem dele parece, o carro dele parece, a filha dele parece. Não é aquela pessoa que está lá no morro, que está na favela, que está na comunidade, que a pessoa olha e não entende direito porque não faz parte da realidade dela. Então, quando essa proximidade o clamor é maior. Você, como repórter investigativo, você teve muitas vezes de frente a uma pessoa que precisava de... Entrevistou, ela acabou de perder um ente lá com um tiro de fuzil na cabeça. E você perguntava para ela o que ela falava. Eu quero justiça. Será que ela queria justiça mesmo? Ela quer. Ali naquele momento eles querem. Eles querem a identificação do autor do disparo. Você não tem dúvidas. Quase sempre eles falam que saiu da arma de um policial militar ou de um policial civil. Na maioria das vezes não saiu da arma de um bandido. Mas, às vezes, realmente saiu da arma de um policial, sem dúvida. Sim, o confronto Agora, existe a troca de tiro, não existe bala perdida, né? Vai achar em alguém, né? Sim, a bala achada que é o problema. A bala perdida não tem problema nenhum. Exatamente. O problema é a bala achada. Então, eu acho que eles querem justiça realmente. Eu desconcordo um pouco. Eu acho que eles querem muito mais vingança. Justiça eles estão acreditando menos. Mas eles querem naquele momento que ache o cara que matou, não só na comunidade, em outros crimes que eu fiz também, que identifique a pessoa que matou, que assaltou, que levou à morte o ente querido. Eu acho sim, o marido, o filho. E algumas vezes eu tenho certeza que sim. Então isso é uma coisa que eu vivi muito na rua, muita gente falando que a justiça, até manifestação, né? Aí não é uma justiça 10, 15, 20 gritando e pedindo, né? Mas no Brasil, eu acho que muitas palavras elas foram gastas de forma errônea, entendeu? Vide genocida, vide assassinos, vide justiça. Então a pessoa tem que entender o que é efetivamente justiça. Justiça, nas minhas aulas de direito, nas faculdades da qual ministrei, sempre nas primeiras aulas eu falava, gente, existe um conceito de justiça. Justiça é o ato de insatisfazer as duas partes o mínimo possível para que ambas saiam insatisfeitas. Porque a partir do momento que uma sai satisfeita, foi cometido injustiça. Que o outro lado, né? Porque equidade é isso. Equidade o que é? Tocar sem entrar na pessoa, tratar todos como iguais. É o que está na Constituição Federal, que o nosso desembargador Carreira Alvim disse que a nossa Constituição é uma Constituição cortesã, não cidadã. Por quê? Ela é esquerdista de um lado, direitista do outro e centro de outro lado. Ou melhor, ela não tende para lado nenhum. E com essa generalidade, ela deixa muito a desejar. Acho que tem que ser mais severa. Precisa de uma mudança de leis muito mais forte. Urge. E outra, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte. Não vamos falar de pena de morte no Brasil de jeito nenhum. Mas vamos falar da seguinte forma. A punibilidade no Brasil ela é muito baixa.
A gente estava falando agora há pouco da pessoa cometer um crime absurdo e ficar só 5, 6 anos na cadeia. Né? A lei brasileira hoje, ela dá a possibilidade à pessoa matar uma pessoa uma vez na vida, sem que vá para cadeia. Por quê? Porque ele é réu primário, bons antecedentes, tem emprego fixo, então ele pode matar. Não vê esse do São Paulo, que matou aquele lutador de jiu-jitsu, Leandro? Ele era PM, se apresentou fora do prazo do flagrante. Então, outra coisa, deixa eu só pontuar isso daí, que é uma coisa, erroneamente muita gente fala, e é até bom para entender direito, que é o intuito desse podcast. A prisão em flagrante, muita gente fala, cometi um crime, o que eu faço? É 24 horas, eu enfio debaixo da cama, fico desaparecido em 24 horas e 1 minuto eu posso aparecer e ninguém pode me prender. Não existe isso. Isso é mentira, isso é balela. Então tá lá no artigo 144 do Código Penal, 144 se não for, me desculpem aí pelo erro do artigo. Acho que é do Código 144 e do Código Penal Militar, mas é a mesma coisa. A prisão em flagrante, o que é? É quem é pego no ato, acabou de fazer ou está em fuga. Se alguém está em fuga, essa fuga pode demorar 200 anos. Ele ainda vai ser preso em flagrante. Aí vai ter um juiz que vai falar que sim ou que não? Não. Se o auto de prisão em flagrante for bem feito pelo policial militar, pelaquela autoridade que está sendo feita naquele momento, esse cara vai ficar preso. Aquele momento, até a audiência de custódia, que é a partir do momento que ele é preso em flagrante, em 24 horas, após 24 horas, ele tem que ser apresentado a um juiz, e esse juiz vai falar se a prisão dele vai ser preventiva, vai ser prorrogada, ou não vai ser prorrogada, ele vai ser liberado. E muitas vezes a pessoa, eu não vi sendo cometida a justiça, por quê? No momento em que esse cara foi preso, 24 horas depois ele está solto. Mas o processo continua. Ele não necessariamente precisa de cumprir pena a partir do momento que ele cometeu o crime. Ele tem que ser processado, julgado e condenado. Então as pessoas muitas vezes não entendem e fazem disso uma grande absurdo. Você, como estando na rua e vendo isso, eu acho que você enfrentou muita gente dessa fazendo manifestação por conta disso, não? Sem dúvida. Pessoas inconformadas, né? Com o fato da pessoa que cometeu um crime num dia, dias depois ficou foragida, né? Chegou a ficar. Sim. Chegou a ficar. E a polícia não encontrava, mas aí se apresentou por livre, espontânea vontade ao lado do advogado. Sim. E aí saiu de lá pela porta da frente. Aí que causa aquele transtorno, né? Porque a pessoa chega e fala assim, meu Deus, mas ele matou a pessoa e está saindo. Mas ele não pode ser mais preso em flagrante. Esse lutador matou com um tiro numa festa lá em São Paulo. Tinha uma birra já com ele, pelo que eu entendi. Matou, atirou. Ele era campeão mundial de jiu-jitsu. O cara era fera demais, querido por todos. Pelo meio também. Pelo meio. E o cara matou numa festa, não prestou socorro, não fez nada, ficou alguns dias, né? Depois se apresentou. Deu o depoimento dele e foi liberado pela polícia. Exatamente, está respondendo em liberdade. Sim.